Salve, salve, galera! Boa noite, habitante! Estamos agora com o nosso 11º episódio do Meio Mundo Cast. Seja bem-vindo! Meio Cast. E na noite de hoje, nesse episódio maravilhoso de Meio Mundo Cast, está aqui comigo a minha voz de sempre, a minha parceira de todos os casts. Boa noite, Jaque Machado. Boa noite, habitantes. Aqui que eu falo é Jaque Machado, a frenética do meio mundo. Estamos sempre frenéticos, os garus são frenéticos, eu tenho medo deles, vou ter pesadelos depois desse podcast. Então, queria cumprimentar também o nosso convidado, dizendo a ele que é muito bom ter você aqui essa noite. Muito obrigado, quero saudar todo mundo com um uivo de saudação. É uma honra estar aqui, eu sou o Rodrigo, conhecido como Gohan do Capia Remoto. O Gohan veio aqui hoje especialmente nessa noite para nós falarmos de lobisomem. A gente sempre fala de vampiro, a gente tá sempre ligado no mundo das trevas, na versão dos nossos dentocinhos, mas hoje nós traremos os dentoções, os lobisomens, Gohan. A gente, quando a gente tava definindo essa pauta, Gohan, a gente falou que, lobisomem é um jogo conhecido, mas todo mundo pergunta como que funciona essa bagaça, né? E a primeira pergunta, qual a diferença do lobisomem pro vampiro, pro mago, as diferenças que você tem que explicar pra todo mundo toda vez que você tem que jogar, cara? Todo mundo acha que lobisomem é um jogo de monstro, mas eu vejo o lobisomem mais como um bando de eco-guerrilheiro, tentando salvar um mundo que já está perdido para um apocalipse que não tem como se evitar. Pegar uma premissa que cada jogo das trevas tem o seu apocalipse, né? Seria a Gerena no vampiro, a galera sendo apagada do conhecimento mágico no mago. O lobisomem não é diferente. A destruição, querendo destruir o mundo, e nós somos os guerreiros responsáveis por impedir, guerreando eternamente dessa batalha perdida. É um jogo de horror e gore, bastante violência. Diferente de vampiro, né, com horror mais pessoal, ou de mago, né, que é mais difícil de se lidar com horror em mago também. Horror. O mundo das trevas ele tem esse lance de horror. Então a gente pode já começar falando aqui que o lobisomem ele não é um jogo de horror pessoal. E o que cai na nossa segunda pergunta, cara. Agora vamos entrar de vez de cabeça nesse mundo do lobisomem. Como que é a lore do lobisomem? Como que funciona os lobisomens? Então, tudo começa com uma tríade, né? Que é a Wide, a Wyrm e a Weaver. São as três forças primordiais da natureza. A Wide é a criadora, a Weaver é a que constrói o padrão e a Wyrm é a destruidora. O lobisomem não tem uma lore canônica, né? Vai por crenças. Aí cada tribo tem a sua crença, mas a mais aceita é de que a Weaver enlouqueceu, né? E a Weaver, como é representada por uma grande aranha, padroniza tudo, que tece suas teias da realidade, prendeu a Wyrm na sua teia, enlouquecendo a Wyrm, onde essa decide destruir tudo. Então, os lobisomens são convocados por Gaia, né? São criados por Gaia, que é uma força da Weaver, um avatar, planeta Terra, e cria eles para salvar o universo, né? No caso, o mundo da Wyrm iminente. E ainda assim os licantropos em geral, tá? Mas nosso foco é lobisomem. O jogo de lobisomem ele flerta muito com a religião nativa americana, né? Com o xamanismo. Ele entra no reino dos espíritos, ele conversa com o espírito das pedras, do fogo, da água. Ele viaja pelo mundo espiritual. E a lore é basicamente essa. Tem uma profecia de quando vai começar o apocalipse, quando nasceu o impuro puro, e nisso tem várias teorias que nunca foram reveladas sobre isso. Tem o primeiro indício, que é quando nasce a primeira estrela vermelha no céu, né, chamada de Antares, que é o olho da Wyrm. E além dos problemas do mundo, né, o lobisomem ele lidar com os problemas do mundo. É um lore bastante complicado você encaixar ele, porque você é apenas um lobisomem com a sua matilha, tentando enfrentar o universo inteiro, entendeu? Apenas um lobisomem. Tem esse tom niilista, assim, né? Ao que tudo sugere. Já joguei lobisomem, mas assim, a meu conhecimento, praticamente analfabeto em lobisomem, porque eu sei que tem muita lore por debaixo do pano, né? Fica esse tom niilista aí. O cara, você está lutando contra algo que é muito maior do que você, do que seus poderes, justamente isso que você falou, né? Só um lobinho, uma matilha. Como é que rola aí o tom de uma campanha de lobisomem? É algo heróico? Como é que é? E aí eu queria saber também se tem spoiler aí, se eles
perder ou não perder, se veio o apocalipse ou não veio o apocalipse. Fazer uma lore de lobisomem depende muito do narrador, porque é muito fácil cair numa campanha heróica. Muito fácil cair numa campanha heróica, o que não é pecado também. Você joga o RPG como você quer, né? O importante é se divertir. Aí são guerreiros atrasados culturalmente, né? Que prega muito... Não vou dizer atrasados, não. Eles são muito conservadores. Eles têm muitas tradições a quais os prendem. E dentro disso, existem as tribos de lobisomem, né? Dentro dessas tribos, cada um tem a sua visão. Uma matilha geralmente começa lidando com pequenos problemas. A primeira mudança, que é quando você se transforma em lobisomem, geralmente isso é um trauma. Isso gera muito sangue, gera muitos mortos. Então, a gente conta com lores iniciais de personagens, com a família morta pelo próprio personagem num acesso de frenesi, né? Ou coisas que pros lobisomens são vexatórias, como em vez de ser um frenesi violento, tem um personagem de um amigo meu que entrou em frenesi raposa. A primeira frenesi dele, ele saiu correndo em vez de bater nos outros. Eu fui embora. Que brisa é essa, hein? Que brisa é essa? Aí do asfalto, pilantra, que quando o policial falou que ia matar ele, ele meteu o rabo entre as pernas, viu um lobo e saiu correndo. Então, o tom de tipo de horror que eu gosto é onde ele simula o heroísmo, né? Você é um herói, você luta como um herói, mas você tem que lidar com efeitos como a fúria. A fúria, além de ser apesar de ser uma grande aliada nos combates, te dá você queima a fúria, você tem uma ação a mais. Sem penalidade alguma, podendo queimar até no máximo a metade da sua fúria. Então um personagem com fúria 6 consegue fazer até 3 ataques no mesmo turno, sem perder dados, né? Sem ter que dividir parada de dados. E você ainda pode dividir essas paradas de dados no meio da fúria, que deixa o jogo bastante violento. Você dá dano agravado com as garras, né? Se eu não me engano é força mais 1 com garra, força mais 1 com mordida, e mordida dificuldade menos 1. Vai pra dificuldade 5 pra se acertar. Só que a fúria, mesmo que ela é uma aliada, você é uma máquina de combate, ela também deixa você ficar bastante violento. Isso conta com seus membros de matilhas também, entendeu? Então algumas piadinhas, os Hagagabashis que se cuidem, podem gerar fúria suficiente no Aurum pra ele atacar você no combate até a morte, e não tem nada que você possa fazer. Então você lida diretamente com essa fúria. Você lida com a sua fúria e tem que lidar com a fúria dos outros, né? Essa que é a bagaça, né? O lobisomem, ele nunca tá sozinho, na real, né? Dificilmente você vai ver o lobisomem andando solitário e sem amor, né? Exatamente, cara. Eles são extremamente fiéis à sua matilha, tá? Não que se impeça de um jogador trair a matilha, nada disso, assim. Mas o normal se espera de um lobisomem, que eles são extremamente fiéis à sua matilha. Cada um de sua matilha tem o seu papel fundamental, né? Toda matilha tem seu alfa, que é o líder de guerra dentro dos Garous, que é o cara que manda. Tem ainda as conversões, né? As regras dentro da matilha, tem as litânias, que são como se fossem as leis da máscara de acordo com o vampiro, né? Ou das tradições lá no mago, etc. Vamos falar como que funciona essas leis aí, cara. Seria interessante a gente dar um briefing, né? O pessoalzinho aqui do meio mundo tá acostumado com o vampirinho, e a gente tem as tradições, pô, tem que respeitar território, tem que dar um oizinho na hora que chega na cidade e tal. E como que funciona isso daí no lobisomem, Gohan? Então, por incrível que pareça, é bem parecido, né? Vou tentar citar todas. Não cruzarás com outro Garou. Por causa da profecia que eu falei lá atrás, de nascer o Garou impuro, que é puro, os Garous decidiram que um Garou não pode mais cruzar com o outro. Por quê? Toda vez que um Garou cruza com outro Garou, um lobisomem cruza com outro lobisomem, nasce um impuro. Esse impuro vem com deformidades e tudo mais. E eles assim fizeram essa lei para evitar que esse aviso do emergente apocalipse se manifeste. Uma que é mais famosa entre os jogadores de lobisomens, que é repetida constantemente nas mesas, combaterá o Wyrm onde ela esteja e sempre que proliferar. O Wyrm é o inimigo, é o antagonista principal do lobisomem, né? E os lobisomens todos querem, além de lei, né? Querem honrar essa tradição. Mas assim, apesar do jogo ser um jogo muito combate, né? Muito bélico, também é um jogo de política, e muita gente perde muito tempo com política ao invés de combater o Wyrm. Aí vem uma bem parecida com a dos vampiros, é respeitar o território do próximo. Isso é só porque os lobos são territorialistas. Só que, assim como todo jogo, cada tribo tem o seu olhar mais próximo da litânia, né? Então, do mesmo jeito que você tem que avisar com o uivo quando você vai chegar numa tribo mais rural, o andarilho é só fazer um telefonema, eu tô chegando aí. Já resolve muitos problemas. Você, parente próximo, isso é uma dica não só pro lobisomem, mas também pra vida real. Se Exatamente. Você for visitar, cara, dá uma ligada, pô. Não chega de surpresa. Né? Sim, tá certo. E dá pra nascer lobinho? Como é que funciona essa parada aí dos lobinhos? Dá, cara. A gente tem 3 formas no lobisomem, né? Que é a impuro, que você já nasce em crinos na forma de batalha. Hominídeo, que você é uma cria humana, né? Que se transforma num lobisomem. Ou lupina, que você é um lobo que se transforma em lobisomem, né? Todas essas 3 têm as 5 formas,
né? Que são a lobinho, né? A lupina. O meio entre a lupina e a forma de batalha, que é o Ispus, que é uma forma de um lobo gigante ancestral, né? Como se fosse da tempo das cavernas. O Crinos, que é o lobisomem que a gente conhece do cinema, puro combate. Aí vem o Glabro, só o lobisomem de cinema com um orçamento baixo. Só o cara com pelinho na sobrancelha, orelhinha pontuda. Se o lobisomem cruzar com um parente lupino, a cria nasce lupina. Se o lobisomem procriar com um parente humano, nasce humano. Se procriar com outro lobisomem, nasce impuro. Ah, não é surpresa, então. Você consegue determinar a forma que você vai nascer de acordo com o que você faz aí o rolê. Se a gente pensar friamente, sim, né? Mas estamos lidando com seres extremamente emocionais, né? Ligados pela fúria. Então, dois garus apaixonados estão um pouco cagando pra porra da litânia. Vão se amar mesmo, alguns são mais conservadores vão ver isso como se fosse um grande respeito ou até traição, e os pais podem ser mortos pela traição. E alguns mais tranquilos, como os andarilhos ou os roedores de ossos, vão dar ideia pra você, em vez de ficar fazendo lenha, usar uma camisinha, né? Ô, cara, mas fale pra mim uma coisa. Quem que vai ser o idiota que vai virar e falar alguma coisa pra dois lobisomens transando? Eu fico imaginando aqueles cachorrinhos na rua, assim, sabe? Aquele bando de cachorro solto no bairro. Mas, ó, não tá muito longe disso não, né, cara? Porque eu imagino que é um jogo bem visceral, então muita coisa a gente teve que ver no jogo, né? Deixar o jogo num ambiente mais seguro. E aquele negócio, né, cara? É difícil mesmo lidar com um lobisomem, é bem difícil lidar com um lobisomem. Então as regras são feitas também pra isso, né? Pra que um consiga lidar com o outro. As políticas são feitas pra deixarem os lobisomens mais astutos meio que ocupados, né? Você pera pra pensar assim, é só pra os caras não querer sair destruindo tudo. Cara, eu nunca narrei lobisomem, mas deve ser bem difícil perder o controle em cima do que o jogador tá fazendo, né? Em relação à violência. Então, depende, né? Depende do grupo, depende do narrador. Graças a Deus, a minha bolha, né? Porque essa é a verdade, minha bolha sempre foi muito saudável. Então a gente poucas vezes perdeu a mão. E quando a gente perdia a mão, não era uma parada ofensiva, né? Era uma parada bem mais puxada pra gente querer aproveitar a sanguinolência do jogo, curtir aquele momento um pouco mais quero quebrar tudo, menos uns de respeito, né? Nunca teve desse respeito na nossa galera, não. E as mecânicas básicas do jogo mesmo em si de lobisomem, cara? A gente tem as tribos, que seriam as nomenclaturas de clãs de Vampira Máscara, né? Eu acho que todo jogo de vampiro, todo jogo do mundo das trevas, quer dizer, ele acaba separando, né? Esses seres da noite, né? E como que funcionam as mecânicas básicas do lobisomem em game? O que o jogador ele tem à disposição para usar? Então, ainda temos assim, né? Eu já falei aqui das raças, que chamam-se raças, né? Que você pode ser lupino, impuro ou hominídeo. Né? Aí temos as tribos que você falou aí, né? Eu posso citar elas aqui daqui a pouco. E ainda temos as luas em que o Garou nasce. Seriam comparáveis às classes, mais ou menos, né? Porque cada Garou faz. O que deixa o Garou um pouco mais complexo do que o vampiro, né? O Garou, né? A natureza de um Garou é muito determinado pelas luas dele. É igual eu falei, o Auron. O Auron é o guerreiro de Gaia. Ele nasceu pra ser guerreiro. Ele começa a sua ficha com uma fúria já 5. Ele já é um cara mais nervoso, mais zangado, que tende a perder a cabeça com mais facilidade. Logo depois dele, né, o segundo mais inflamado, e eu acho isso até legal, são os artistas, né, os responsáveis, os galeardes, por contar a história dos lobisomens. Por que eu acho isso legal? Porque todo artista é inflamado, né? O artista tem aquela emoção dentro de si. Não tão forte contra um guerreiro, mas ainda tá lá grande. Em terceiro lugar, né, que é a meia-lua. Deixa eu explicar uma coisa. São 5 fases da lua dos Estados Unidos, tá? Então, por isso são 5 tipos diferentes de lobisomem. Se o Auron é a lua cheia, o Galeard é a quase cheia, tá? Logo depois temos os Philodox, que é exatamente a meia-lua. E como o nome diz, o que o meia-lua faz? Ele é o juiz do lobisomem. Toda matilha tem o seu Philodox. Ele é o que diz que tá certo e tá errado. Ele que media as coisas. É metade com luz, metade com trevas. A balança da matilha. Após isso, temos os Teurges, que são as luas, os riscos de luas, né? O sorriso da lua crescente ou o sorriso da lua minguante. A gente chama de o sorriso do gato da Alice. O Teurgia é o lobisomem mais espiritual, é aquele que fala com os espíritos, é o profeta, é aquele que dá a luz
aqueles da sua matilha, né? Eles são galera que cura, a galera que fala com espírito, a galera que tem mais afinidade com a Umbra e tudo mais. O xamã. O xamã, Era isso que eu ia falar, tipo um xamã. É literalmente o xamã, né? O cara que tem rituais e tudo mais. Por fim, a lua que eu mais gosto, né? Que é o Hagabasha ou Lua Nova. É o trapaceiro. A função dele, algumas vezes, seria questionar algumas tradições ou apenas até animar a galera porque tá num momento muito ruim, né? A gente perdeu muita gente, o desânimo, o cansaço vai tomar conta. Os Hagabashas são esse tipo de pessoas, né? Ele é o cara que faz a piada no velório. É o cara da piada do velório. Ele faz a piada no velório, ele pergunta se a tradição tá certa. É a galera que o nego mais odeia por causa disso também, né? Aquele cara que apesar de tudo, o cara cresce e fala assim, mas você tá errado. E todo mundo fala assim, como assim? Você tá ficando doido? Não tá. A função dele é justamente pra não deixar que a galera fique defasada, que a galera caia às mãos do não ter o que fazer, da tristeza ou da raiva mesmo. O Hagabashi tá aí pra isso. Mas, cara, a gente tá percebendo aí que a criação de um personagem de lobisomem, o próprio jogo, ele já te dá uma complexidade em cima dessa criação de personagem, né? O fato das luas com as tribos, todas essas raças, dá pra fazer umas coisas bem profundas e na hora que você tá narrando, na hora que você tá fazendo, você tem que cobrar isso em game do jogador, né? E como que é esse jogo de interpretação? Como que você, como narrador de lobisomem, faz a gerência disso? O lobisomem é um jogo que requer muita profundidade. Todo jogo, em qualquer RPG, a gente sempre começa com aquele pé atrás, né? Com aquelas dúvidas, a gente não sabe ainda o rumo que o personagem pode tomar, algumas coisas como o personagem pensa. O lobisomem não é diferente. O que eu acho diferente no lobisomem é todo aquele que começa a jogar, mesmo quem não gosta, né? Quem não fala assim, não sou fã do estilo não, começou a jogar, ele cria um carinho pelo personagem. Ele cria um carinho por sua matilha, ele quer proteger sua matilha. Então, o melhor jeito de você proteger sua matilha é aprofundando-se no seu eu do personagem, o que o personagem faria. E o conjunto, né, de raça, augúrio, tribo, transforma cada personagem em uma pessoa única. Você não quer perder aquela pessoa. Então, o início pode ser muito difícil, mas com o tempo os jogadores começam a amadurecer junto com a narrativa. Isso eu acho uma coisa que o jogo conseguiu fazer muito bem feito. Existe o mundo das trevas, tem os lobisomens aí, os guerreiros, os campeões de Gaia, né? E aí, como é que é a relação desse povo todo com os vampiros, por exemplo, que, são umas criaturas daninhas pra caramba, estão aí comendo gente, destruindo a terra. Como que se cruzam esses dois mundos das trevas, o dos lobisomens e dos vampiros? Então, o senso comum, se é o Irma, a gente tem que destruir, né? Vamos combater o Irma onde ela proliferar. Na realidade, é muito fácil esses dois seres se evitarem, tá? Tem tribos como Shadow Lords, que tem tratos, tem acordos com os vampiros. E vamos falar, se o vampiro dá muito trabalho, se um lobisomem dá muito trabalho para um vampiro, o vampiro pode esperar aquele lobisomem específico envelhecer e morrer, né? Agora, em termos, a noite tá aí, o mundo das trevas tá aí, os caminhos se cruzam. Então, não adianta falar, cara, é muito difícil um vampiro, vou botar Ancila, tá? Vampiro Ancila, sobreviver, tá? Frente a matilha de lobisomem. É muito difícil. Se não rolar aqueles combinhos da terceira edição, não tem como sobreviver, não. Morte certa. Morte certa. E como o lobisomem raramente anda sozinho, né? Não ser um Ronin ou algum lobisomem que a matilha dele tenha morrido em combate e ele ficou isolado do mundo, não vai achar um lobisomem sozinho. É muito raro você achar um lobisomem sozinho. Então, se você achar um lobisomem como vampiro, se eu te puder dar uma dica, vaza. No máximo, tenta fazer assim, olha, vamos só conversar, tô indo embora, tô por passagem, que aí você tem uma chance mínima de sobreviver. Cara, aproveitando essa pergunta, e qual é a correlação com os outros seres das trevas aí, os magos, que são os mais famosos também aí? Eu fiquei curioso agora, a correlação do lobisomem com os magos também. É uma disputa, né, cara? Porque o mago, ele procura nodos, né, os lugares que são de alto acúmulos de magia para poder reabastecer a sua quintessência. Curiosamente, esses lugares normalmente, né, algumas vezes, vamos dizer assim, melhor dizendo assim, algumas vezes tem uma seita ali de lobisomem em volta, o que a gente chama de caerne. Então tem um caerne ali, o lobisomem não quer ninguém sugando a energia espiritual do caerne dele, sacou? Que é um lugar onde a película é bem mais fina, onde todos os lobisomens, parece que o lugar está ao mesmo tempo no mundo espiritual e no mundo real. Você ali dentro está no mesmo lugar espiritual e real, você tem uma facilidade de atravessar a película muito grande, né, para ir para o mundo espiritual, e o lobisomem é o único ser
e vai pro mundo espiritual em carne e osso. Vai, mas na terceira edição o mago toma dano gravado, aquela coisa toda, né? Mas é a facilidade do lobisomem, que eles são corpo e espírito no mesmo ser, né? Então rola essa parada assim. Mas assim, teoricamente, o mago não federia ao Wyrm, né? A não sei se fosse um mago realmente corrompido ou um mago que trabalha com forças que deixa essa característica nele. Lembrando que o Wyrm é tudo aquilo, né, que ruim, tá? O Wyrm não é só a inimiga, porque a Wyrm, antes dela ser inimiga, ela é parte natural das coisas. É uma parte que perdeu o controle, na real, né? A parte que perdeu o controle. Eu nunca tinha ouvido falar de lobisomem. Cheguei num... Acho que foi num shopping center, assim, tinha uma galera jogando, né? E eu sentei pra ouvir o jogo. Eles me receberam, disseram, não, senta aí. E tinha, assim, umas 8 cabeças. E eu sentei, e eles estavam numa parte, claro, hoje eu sei que é a Umbra. Mas quando eu ouvi aquilo, eu disse, Jesus, que viagem é essa, lobisomem? Onde é que eles estão? No espaço? Que lugar é esse? Coisa louca, né? E aí, como é que é esse lance da Umbra? O que é o viajar no plano espiritual? Pode explicar um pouco pra gente, Gohan? Me tira, por favor, essa dúvida ancestral da minha cabeça e deixa eu dormir em paz. A gente deveria fazer um podcast só com a Umbra e a gente tem que fazer uns 5 podcasts pra explicar a obra inteira, tá? Mas eu vou tentar resumir. Porra, Gohan. Porque a Umbra, né? A nossa realidade, na verdade, dentro do paradigma de lobisomem, funciona como uma cebola, né? E o mundo espiritual são as camadas dessa cebola, tá? Então a gente vive no mundo material, os lobisomens passam para a penumbra. Essa penumbra é o reflexo da nossa realidade, onde os pensamentos ganham vida, né? As crenças ganham vida, aquela coisa toda. E é onde, por exemplo, um rio poluído pode ser representado por uma serpente, que é uma das representações da Wyrm, fica rodando eternamente, procurando o próprio rabo, entendeu? E quanto mais poluído aquele rio fica, mais aquela serpente cresce na Umbra. Então a galera viaja mesmo, você pode viajar, é aconselhável você viajar, você mandar os garu pra Umbra. Tanto que muitos malditos são representados por máquinas envelhecidas, em ferro velhos, né? Cansei de jogar enfrentando o carro maldito na Umbra. Tanta energia negativa acumulada, por exemplo, um espírito da dor, pode ter o formato de uma carcaça velha de uma locomotiva. Olha que bizarro, você enfrentando um ser meio locomotiva, meio uma mistura de carne podre com máquina te enfrentando e altamente letal. E é uma matilha inteira contra aquilo. Os jogos são sinistros. É uma emoção absurda, cara. É uma emoção absurda. Você pode usar vários aspectos de vários espíritos e moldá-los às crenças da situação local, né? Pô, São Paulo tem vários arranha-céus. E aqueles reflexos dos espelhos podem ser espíritos do vidro, né? Ainda mais quando a tribo é urbana, como o André do Asfalto, se dá muito bem com espíritos urbanos. O espírito do vidro é um espírito relativamente novo no umbral, porque o vidro não é uma coisa natural, entendeu? Mas o vidro é uma coisa muito presente. O vidro te corta. As cidades são as coisas muito presentes. Então a cidade tem um espírito, sabe? O espírito da cidade. A gente fica brincando até quando a gente vai sair, a galera que joga lobisomem comigo, né? Quando a gente vai sair, que o espírito da cidade esteja conosco, né? E a noite sempre é uma maravilha com isso. É sobre isso, a Umbra é sobre isso. E tem os aspectos, né? Tem os camadas das Umbras, tem os reinos umbrais. Desses reinos tem os reinos. Isso só na Umbra da Terra, porque ainda tem a Umbra além do horizonte, que pega mago, onde você pega outros planetas, pega além do cinturão de não sei o que lá. Por aí vai. Caramba, e dentro dessas camadas ainda existem seres que vivem dentro dessas camadas, né? Não é só um lugar vazio, sem amor, né? Existe criaturas, né? Existem reinos, como a Terra. A Terra, eu considero, né, assim, de tanto que eu li, né, e debato com os outros jogadores e narradores, eu cheguei ao consenso que a Terra, né, o planeta Terra, onde a gente vive, a nossa realidade, é apenas mais um reino umbral. Entendeu? Porque a gente tem a noção de achar que a gente é o centro do universo e que tudo roda em volta da gente. Não, bem assim não, cara. Tem a galera que morre e vai pra um reino umbral quase inacessível. Tem a galera lá de Arcate, que também é um reino umbral. Tem o reino da atrocidade, que é um reino horrível, né? Tem Malfeias, tem um monte de reino lá dentro ainda. Um jogador nosso, né, uma matilha minha, o narrador Dudes, um abraço Dudes. E quando o meu personagem foi buscar ele, 10 anos depois que os personagens tinham se desencontrado, o meu personagem achou que todo mundo tinha morrido, ele tava lutando no reino da batalha, porque era o que fazia ele se sentir vivo, né? Tava lutando eternamente no reino da batalha. Quem que falou que foi o PFC Bomber? Ele tava falando aqui sobre lobisomem andando de dia. Qual que é a relação do lobisomem com o dia e a noite?
comparando com vampiro e tal, pra quem tá acostumado com o jogo, que se sair no sol torra e tal. Qual que é a relação do sol com o lobisomem, cara? Basicamente, em termos de jogo, nenhuma. Você pode sair de dia, de noite. Tem algumas regrinhas, né? Se todo primeiro sinal da lua, se o lobisomem vá pra lua, se for na lua que ele nasceu, ele recupera toda a sua fúria, né? Se for na lua cheia, acho que ele recupera 5, se for na Galliard 4, se for no meio 3, se for Teurge 2, se for Hagabashi 1. O primeiro visualizar da lua. Legal. Mas o que eu faço, um lobisomem, ele pode se transformar de dia, ele pode, tipo... Pode. Caramba, cara. Assim, não é aconselhável, né? Porque vamos voltar um pouco nas tradições. A tradição que chama tradição do véu. O mundo não pode saber que lobisomens existem. Então vai ser muito ruim se umas câmeras de vigilância pegar uns lobisomens andando de bobeira aí de dia, né? A descrença funciona através da câmera? Como é que rola isso então, ou não? Quando o lobisomem está em crinos, né? Ele tem uma coisa que chama delírio Garou, né? Todos os humanos... tá? É só humano, mago não conta, vampiro não conta, nenhuma criatura sobrenatural conta. Eles entram numa descrença, né, de isso não existe, fica delirando. Então eles podem associar isso como um trauma, né, falar que teve uma visão, pode associar isso a se adequar melhor à realidade deles. Chega um lobisomem e ataca um cara, eles podem falar que foi um tigre, uma onça, sendo no Brasil uma onça, né? Um cachorro violento. Mas só no Crinos. Então, pô, as outras duas formas, né? Que seria o Teen Wolf, que a gente chama de Glabro, ou o Lobo Gigante, você tá encrenca mesmo. É um cara só, e ele foi embora, você tá encrencado. O resto, pegou por câmera, o nego vai ver. Por que tem um lobisomem aqui na câmera, brother? Que é isso? Isso chama atenção. O cara fazendo cosplay, né? Por mais que o mundo não acredite, né? Pô, parece lá no jornal. Garotos fantasiados destroem uma loja. Pô, tem caçador no mundo das trevas que sabe que lobisomem existe. Tem vampiro que sabe que lobisomem existe. Tem mago que sabe que lobisomem existe. Se isso atrai atenção pra matilha também, né? O cara tem que ser completamente maluco pra caçar lobisomem, né? Tem que ser alguém muito alucinado, fora da casinha. Tem gente maluca que caça lobisomem, cara. Então o Rafa tá perguntando aqui, fala do Arano. O que é Arano? Arano é simplesmente quando o lobisomem perde a vontade dele de lutar, né? O que eu chamo de depressão lupina, né? Normalmente acontece quando ele tá muito velho, ou quando ele perde sua matilha, ou quando acontece um trauma muito grande, ele não quer mais, ele não consegue desenvolver mais a sua fúria, ele fica preso na sua forma original, desanimado, ele não busca mais a luta por Gaia. Alguns deles é um tópico difícil, atenção, alerta de gatilho, né? Afastam da matilha para poder morrer em paz quando são velhos, alguns pensam em suicídio, coisa mais delicada, mais difícil, né? O ideal, não tem um ideal, né? Eu como jogador prefiro colocar mais como eles se afastarem, fugirem da nossa realidade, que eles chegarem a um lance tão extremo assim, até por causa de gatilhos de outras pessoas. Isso acontece com todos os com todos os lobisomens, ou é uma coisa que acontece, vai ser despertada aí por uma situação X, Y, Z, não são todos que passam por isso? Não passam por isso, não. O Arana depois de um trauma, né? Não tem muita explicação de pesar que o pessoal ficar no livro, né? Fala que é um pesar inexplicável. Eu vejo isso muito, isso é particular meu, né? Como um sintoma de depressão, sacou? Então é difícil, porque no jogo você ainda você pode colocar uma quest pro cara se recuperar do Arano, ou você faz um background onde o seu personagem se recuperou do Arano, também é legal. Mas é uma parada muito triste, né? Então é muito bom usar NPCs em Arano pra poder orientar os nossos jogadores do que deixar um jogador entrar em Arano mesmo. Tem até a possibilidade, assim, né, de um arco de resgate, de repente pra esse personagem, né, enfim, o Rafa tá comentando, assim, né, que é uma parada interessante do horror do cenário, que pode acontecer, e aí eu concordo com ele também, né, pelo insight do lobisomem de tá lutando uma batalha que é impossível de vencer, né, ele se depara com esse niilismo, assim, da luta que ele tá travando ali contra algo, é que nem os japoneses lutando contra os kaijus, né? É uma coisa gigantesca, muito maior que ele, assim, né? Sim, é maior que ele, cara, assim. Com todas as visões, né, entre as tribos, das coisas que acontecem no universo, né? E alguns lobisomens podem ver a visão de outras tribos cair na real e se sentir um merda e entrar em Arano, cara. É comum. A conta chega. Então a galera para pra pensar um tempo assim, né? Até porque o lobisomem vai ficando velho, vai ficando mais experiente, vai ficando mais difícil de entrar em frenesi, porque o cara mais experiente não se deixa levar pelas emoções, deixa se levar mais pela razão, né? Isso é uma explicação do jogo.
E com isso, você pode parar pra pensar e acabar realmente entrando em arame. Sacou? Por que eu tô lutando se tudo vai acabar mesmo um dia? E se pelo que eu tô lutando não estiver certo, como eu acho que está? Aí começam as dúvidas, aí você vê personagem que se corrompe, personagem que fica entre arame, personagem que abandona a matilha, e por aí vai. A parte triste do jogo é essa. Aí sim, acredito que tem o drama pessoal, né? Não sei se é horror, mas é interessante isso também, né? Esse drama. E o Gohan, me conta aí. Tá vindo Vampiro à Máscara, Caçadores. O Vampiro à Máscara já veio na 5ª edição, Caçadores. Já teve Camarilla, estamos esperando Sabá e Lobisomem. Como você acha? O que você espera da próxima edição de Lobisomem? Então, eu tô contando os dedos as horas pra lançar. Toda vez que lanço um livro na frente, eu fico bravo, né? Brincadeira, óbvio, fico brincando com os amigos. Nossa, lançaram Caçadores por quê? Lança Lobisomem logo. Então, vamos lá. Eu vi uma live há um tempo atrás, onde eles explicaram algumas coisas do novo lobisomem, né? Vai ter uma tribo que vai ser banida. Esse lance dos impuros vai ser banido também, né? Porque o impuro, ele era segregado, tudo mais. Eles vão tirar a segregação dos lobisomens. E fora essas partes mecânicas, né? Parece que duas tribos aí vão se juntar, vão virar uma tribo só. E eu tô esperando muito, que eu quero muito saber a mecânica de lobisomem. Assim como o vampiro colocou os pontos de sangue numa mecânica de fome, eu acredito que eles vão fazer a mesma coisa com a fúria, né? No caso da fome, quando você tem 1 de fome, você tem que jogar 7 dados na parada de dados, você joga 6 normais e 1 dado de fome. Eu acho que vai ser a mesma coisa com fúria, né? Que vai ser novamente uma aliada e ao mesmo tempo uma antagonista. Que esses dados de fúria vão definir se você entra em frenes automático, vão definir se algo te ofende, se algo te deixa muito irritado. Eu espero que seja assim, e se for assim, eu tô doido pra ver, porque vai ser uma coisa que vai me agradar muito, muito mesmo. Sobre a mecânica, acredito que eles vão manter a mecânica das 5 formas, vão meter as mecânicas dos augúrios, tá? Porque é algo que já funciona, eu nunca vi ninguém reclamar de que esse augúrio não serve pra nada. As formas podem ser reduzidas, tirando o Glabro, tirando o Ispo, né? Porque os jogos que lançaram aí, tem um jogo que lançou do Lobisomem Apocalipse, onde você joga confiando e tudo mais, vão se ver essas formas, né? Você vê a forma de lobo, a forma humana e a forma de combate. Então eu acredito que eles possam tirar também essas 2 formas aí. Apesar de eu achar que funciona ainda assim, né? Tem uma coisa agora que eu queria perguntar pra você pra gente poder finalizar. Você acha que com a chegada da 5ª edição, tanto de Lobisomem quanto de Mago, assim como chegou a de Vampiro, você acha que os crossovers vão ficar mais realizáveis? Porque hoje, se você pegasse antigamente um vampiro, um lobisomem e um mago, dificilmente se conseguiria encaixar os 3 na mesma crônica, sistematicamente falando. Você acha que com as novas edições o sistema vai tornar isso mais viável? Esses crossovers, essas participações, ou até, quem sabe, crônicas interligadas? Cara, eu espero que sim. Eu espero muito que sim. E eu acredito muito que vai funcionar, pelo que eu vi das fichas de Vampire, né? Que a gente joga Vampire direto aqui, o V5. Se você tirar os pontos de sangue e as disciplinas, você tem um mortal ali, tranquilão, né? Ainda tem as lore sheets, uma coisa maravilhosa do V5. De resto, tudo funciona da mesma maneira. Só que assim, não lançaram outras criaturas ainda. Lançaram o Caçador, né? Que ainda está lendo ainda. Mas que basicamente a gente tá vendo algumas coisas que são compatíveis ali. O nosso narrador tá lendo, a gente tá evitando de ler agora, porque na próxima sessão da aventura dele vai ter um arco com um monte de caçador atrás da gente, né? O que ele tem falado, a gente já sabe que vai ter. A gente tá evitando ler pra evitar spoilers, entendeu? O Mago eu espero que seja a mesma coisa também, mas eu creio que o crossover seja muito mais realizável hoje em dia. Apesar de não indicado, mas grande, pode ser muito realizável. Eu tô esperando isso com a 5ª edição das próximas Criaturas das Trevas, que o sistema torne isso possível, porque, querendo ou não, a gente é mais uma carta da manga que a gente vai ter como narrador, né? Eu acho que isso pra gente, como narrador, é importante. A gente poder... Jogador chato, enchendo o saco, a gente vai lá, coloca um lobisomem pra correr atrás dele. Explode uns refúgios, isso a gente já faz. Mas, galera... Galera, o papo tá muito bom, tá tudo muito bem, tá tudo maravilhoso, mas nosso cast está chegando no final. E com o nosso cast chegando no final, queria primeiramente agradecer a você, Gohan, agradecer ao Capi Remoto também. Muito obrigado pela participação. E faz um jabá, onde que a gente encontra vocês? A gente no Twitch/Capi Remoto, né? Ou no YouTube também, /Capi Remoto também. Aconselho vocês que querem saber mais sobre lobisomens, acompanhar as aventuras. A gente tá jogando lá de Pontes Queimadas, tá? Desde o início. É uma aventura muito legal com o narrador Dudes.
Contamos ainda também com convidados especiais, narradores narrados do Garou e do Nação Garou. Vão gostar de ver essa aventura, essas aventuras, que está no plural, que é uma campanha que está jogando. Muito legal, tem música, tem tudo dentro dessa aventura. Rituais, primeira transformação, impuros. Vocês vão saber, tudo que a gente falou aqui tá nesse jogo, tá? Aguardo vocês lá. Eu tô jogando nessa aventura, eu sou o Gohan do Capim Remoto, lá eu interpreto um Galiard andarilho do asfalto. E é isso, gente. Obrigado aí pelo convite. Um beijo pra galera que tá ouvindo, um beijo pra vocês, viu? Valeu! Gohan, muito obrigada pela aula de lobisomem. Eu realmente agora estou obrigada a ler o livro que eu tenho, porque eu tenho o livro do lobisomem. E não conhecia metade do que você falou agora. Muito obrigada por me fazer sentir envergonhada de mim mesma. Queria também dar um aviso para os habitantes aqui, que o Meio Mundo tem uma surpresa para todos hoje. Nós estamos lançando um projeto de aventura solo. Todo domingo vai ser disponibilizado na descrição do nosso grupo do WhatsApp o link para uma aventura solo. Hoje vai ter o lançamento, né, para inaugurar o quadro aí. Uma aventura de horror nos cantos escuros do meu quarto. Então, se você tá a fim de jogar um RPGzinho de solo, daquele bem clássico, sabe? Que tinha lá na Dragão Brasil. Então, se você vai fazer tal coisa, vai pro número tal. Se você vai pra cá, vai pro número tal. Bem clássico, só que interativo. Então, fiquem ligados lá na descrição do WhatsApp que vai surgir lá o link para essa aventura. Temos mais 2 avisos aí. Galera, narradores, você que se interessa por narrar um joguinho legal, tá procurando jogadores, quer narrar online, o Meio Mundo é a casa que você procura, então venha pro Meio Mundo RPG. Nós temos também as nossas mídias sociais aí, a total vapor. Nós temos o @Meio Mundo RPG no Instagram, temos a plataforma roxinha, vermelhinha, temos também a verdinha, então procura a gente em todos os lugares que nós estamos lá. Jaque Machado, oi! Diogo, só mais uma coisa, lembrar pro pessoal que o Meio Mundo está fazendo posts colaborativos, publicando contos sobre vampiros. Então, quem quiser participar, a gente fornece revisão e arte. É só você mandar o seu conto pra cá, a gente esquenta ele, lança nas redes sociais para fazer uma super divulgação do seu conto. Então, não se esqueçam, pode ser procurar a gente aqui pelo Discord ou lá pelo direct no Instagram do Meio Mundo. É isso. Jaque Machado, obrigado. Beijo, Diogo. Beijo, Fale seus arrobas pra nós, Jaque Machado. @Jaque Machado Escritora. No Instagram, no YouTube, vocês podem lá seguir meu canal, Jaque Machado. E também acompanhar a nossa Twitch lá do Meio Mundo RPG. E o nosso canal no YouTube do Meio Mundo RPG. Vocês vão encontrar a gente por lá também, narrando, fazendo peripécias. E aqui no Discord do Meio Mundo, onde tem um canalzinho ali, muito sombrio da Jaque, onde a gente joga Shazir Kala. Isso! Narrador oficial Shazir Kala vai trazer aventuras sombrias com sangue, tripas, ossos quebrados e muitas coisas pavorosas. É isso aí, galera. Estamos aqui nos despedindo. Eu sou @Diogo Dice Master. Você pode me achar no Instagram. Também estou aqui no Meio Mundo RPG a todo momento, sempre narrando. Agradeço a todos. Valeu, falou, tchau, tchau.